pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim. E aí, gente, meia-noite. Foi a hora que deu. Fui pra igreja e aí aparece sempre uma coisa ou outra, mas cá estou eu. Vamos falar sobre jejum hoje, né? Estamos na Semana Santa, uma semana que, um fim de semana que tem um grande significado, né, para nós que somos cristãos, né? Para quem não é cristão, mas sabe, né, da importância deste fim de semana, né? Legal assim. Sexta-feira da Paixão. E estamos nós falando de jejum. Porque jejum tem tudo a ver com Jesus Cristo. E o que seria o jejum? Muitas pessoas fazem jejum, muitas fazem no período apenas da Páscoa, né? A gente vê muito isso na Igreja Católica, né? Os irmãos católicos sabem. A Igreja Católica tem como é que eu vou dizer? Esse ritual do jejum nesse período. E o jejum está em toda a Bíblia. Era uma prática que era realizada pelos judeus, pelo povo de Deus, né? E nós, como cristãos, né? Cristãos que cremos em Deus, temos a necessidade, é importantíssimo essa disciplina espiritual, tanto quanto a oração. É complementar, é uma junção, digamos assim, né? E o que seria o jejum? É eu tirar de mim aquilo de que eu gosto em relação à alimentação, né? Eu dizer para minha carne que Cristo, que a meditação, que eu me abster da alimentação, está mostrando que Deus, Ele é mais importante para mim e eu consigo controlar qualquer coisa para colocar Cristo em primeiro lugar. O jejum é tão bíblico que fazia parte da rotina da vida do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? É um voto de abstinência de alimentos por um certo período de tempo, com a finalidade de se consagrar. Durante o jejum, nós devemos demonstrar que temos um propósito mais importante do que o alimento, que é uma parte vital. Precisamos nos alimentar para nos manter vivos, nos manter ativos. Mas o jejum é eu dizer para Cristo: Senhor, a minha comida, o meu alimento é importante, mas eu te coloco num local de mais importância do que o alimento que eu como. É isso que eu estou dizendo para Cristo. Jejum intermitente tem nada a ver com jejum espiritual, viu? Jejum intermitente é uma prática que surgiu, né? E as pessoas passam N horas de jejum para emagrecimento. Tem nada a ver com jejum bíblico. Um jejum bíblico você vai abster-se totalmente ou parcialmente
ou retirar certos alimentos. E ali tem um propósito, tem que ter um propósito. Porém, não é uma moeda de troca com Deus. Quando eu botei isso nos stories, o que é que eu estava querendo dizer? Não, eu vou jejuar até Deus me dar tal coisa. Não, querido, Deus não é obrigado a lhe dar nada, porque o que eu e o que vocês não merecíamos, mas foi nos dado, foi a salvação através da morte de cruz de Cristo, que é o que nós, como cristãos, estamos comemorando esse fim de semana. Nós estamos comemorando um Cristo que ele morreu, mas nós comemoramos que ele venceu a morte, por mim, por você. Então ele não nos deve nada, nem a morte de cruz ele nos devia. Mas o amor dele é tão grande, tão imenso, que ele fez isso por nós. Ele se colocou no lugar de um humano, e de um humano sem nenhuma, como eu posso dizer, nenhum reconhecimento, pelo contrário, um ser humano de desprezo, porque a morte de cruz era a morte que era escolhida para pessoas, para malfeitores, para bandidos. Jesus se colocou nesse tipo de local, por mim, por você. Nós merecemos? Nem nunca mereceríamos, nunca. Mas não é por merecimento, é por graça. Então, o jejum espiritual é você abster-se do alimento, retirar o alimento, consagrar. E naquele momento você precisa orar, você precisa estar em pleno, tem que ter uma ligação. Não é só tirar o alimento. Eu vou tirar o alimento e eu vou orar, eu vou louvar, eu vou meditar na palavra. É o tempo que eu preciso ter com Deus. E eu vou definir com Deus e diante das minhas possibilidades até de saúde, porque nem todas as pessoas conseguem jejuar por muito tempo, por conta da saúde, muito diabético, muitas vezes por diabetes. Enfim, cada um tem sua particularidade. E outros não conseguem jejuar há muito tempo porque não tem a prática de jejum. Então não conseguem jejuar há muito tempo. Mas a prática da oração é a mesma prática do jejum. Se adquire com o hábito. Eu começo com tantas horinhas pequenas. E nessas horas eu me volto para Cristo. Mesmo se eu escolher num período que eu esteja trabalhando, eu tenho que ter uma hora, um jeito de estar fazendo uma leitura, de estar ouvindo um louvor de adoração, de estar orando, mesmo que seja em pensamento, se eu não puder ter uma oração audível, mas eu tenho que estar em consagração para que possa se caracterizar um jejum. Jejum intermitente é totalmente voltado para emagrecimento. Não. O jejum bíblico, ele está voltado para eu colocar diante de Cristo um propósito, e um propósito que não é a minha vontade, tem que estar em plena conexão com Cristo, não é aquilo que eu acho que é bom para mim, não. Eu vou pedir por algo que eu vou explicar posteriormente, os tipos de propósitos que deve ser colocado para se fazer um jejum. Eu preciso preparar esse ambiente e definir o término, o início e o término. E no início eu preciso deixar claro: Pai, eu estou iniciando esse jejum por isso, isso e isso. Coloco em tuas mãos, me ajuda. E quando terminar, também entregar o jejum em oração. Senhor,
entrego o meu jejum, estou concluindo. Está aqui, Senhor, meu sacrifício. Então, por que eu devo jejuar? O jejum ele é muito importante. Primeiro, para anular, eu preciso mais do que o sacrifício de tirar o alimento, eu preciso matar a carne e alimentar o meu espírito, para que eu possa cada vez mais estar consagrado espiritualmente, voltado para o espiritual com Cristo. O jejum, ele faz com que nós fiquemos mais vigilantes. O período de jejum é um período que, primeira coisa, o diabo vai tentar de todas as formas tirar você da consagração. Ele vai colocar através de pensamentos, através de pessoas, alguma ação. O mundo espiritual, do lado maligno, ele vai tentar mover de alguma forma para atrapalhar teu jejum. Mas o mundo espiritual divino vai te colocar em vigilância. Então, queridos, quando você está jejuando, você consegue ver as coisas com mais... abre-se uma sensibilidade. Você vai ficar mais atento, porque você vai temer que o diabo, que caia nas armadilhas do diabo. Então você fica vigilante. Você fica em vigilância. Você fica atento para não perder a paciência, para se manter na consagração, para manter aquele período voltado para Cristo. Você consegue definir até o espaço que você está, o ambiente, de uma maneira espiritual. O jejum é o esvaziar de mim para se encher de Cristo. Esse é o jejum. Vamos ver o que a literatura vai dizer. Quando estamos em jejum, reconhecemos nossas fraquezas e buscamos força espiritual. A grande conquista no jejum é um estado de completa dependência de Deus. É dizermos para Cristo: eu dependo totalmente de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu me mantenhas firme, forte no espiritual, Pai. E por isso eu preciso orar e jejuar. Através do jejum, recebemos poder espiritual para vencer o pecado, porque estaremos mais vigilantes, suportar o mundo e expulsar demônios. Lembra da passagem de Jesus Cristo com os discípulos lá em Gadara? Então, os discípulos falam para Jesus: como tira? Como? E aí, como é que faz neste caso? Neste caso, Jesus diz: é só com jejum e oração que sai esse tipo de casta. Eram muitos demônios. Era um homem tomado, era uma vida destruída por demônios. A casa estava vazia e todos os demônios foram habitando nela. A casa, o nosso corpo, o que seria o templo do Espírito Santo, estava sem o Espírito Santo. E daí os demônios vêm e fazem morada. Nos fortalece contra o inimigo. E a santificação ela deve ser buscada em jejum e em oração constante, como já falamos. Também é possível jejuar por motivos específicos, como eu vou falar, né? Aqui ele cita só pela salvação de alguém, pela cura de uma enfermidade, né? Tem que ter propósitos específicos. Eu vou jejuar, tô com vontade de jejuar, mas faça a coisa da maneira certa, jejue da maneira que agrada a Deus. Olha, sabe qual é a maneira que agrada a Deus? É aquela em que a gente se abstém não só da comida, a gente se abstém do pecado. Porque naquele momento, eu estou em momento, é como se fosse
é uma própria conexão mesmo, não tem outra palavra. E nesse momento eu tenho que mortificar minha carne. Então, nesse período, é todo para Cristo. É totalmente voltado para Cristo. Então, o ideal seria jejuar quando nós não estivéssemos ocupados, né, no trabalho, mas não é possível. Até é possível, se o seu período de jejum foi um período curto, em que você esteja em casa e vou tirar um jantar, alguma coisa assim, se for de uma refeição, né? Ou eu vou tirar alguns alimentos, mas eu vou tirar esses alimentos, vai ser por um período mais prolongado, não é? Então, eu vou ter períodos que eu vou estar trabalhando. E seria bom estar em casa, mas é importante estar trabalhando, estar em contato com o mundo exterior, porque aí te faz ser mais cristão, te faz provar mais o amor de Cristo na tua vida, porque há esse período sendo mais prolongado, é uma maneira de você conectar-se muito mais com Cristo, porque você está em jejum. Então você tem que mostrar aos outros Cristo em você. Não pode deixar que o inimigo venha a te afrontar para atrapalhar uma consagração como o jejum. Então, é assim, as coisas acontecem quando estamos realmente, na maioria das vezes, ocupados, né? Até porque Deus não conta com um preguiçoso, Ele conta com aquela pessoa que trabalha. Ele nunca vai chamar alguém que não faz nada, porque quem não faz nada não faz nada para si próprio, nem para os seus, não vai fazer para Cristo. Então Ele não conta com isso, Ele conta com os que são ocupados, né? Os que têm compromissos com as coisas. E é uma melhor forma de alimentar-se espiritualmente, como Jesus, que ele jejuou. Jesus teve a necessidade de jejuar. E vou falar mais sobre o jejum de Jesus, porque eu vou citar os 3 tipos de jejum. Mas ele estava preparando o seu ministério para as boas novas que ele ia trazer para a terra. E para servir de exemplo. Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus aqui na terra. Mas ele, como era 100% homem, ele tinha que mostrar. Ele foi batizado nas águas. Ele foi jejuar 40 dias, porque ele precisava preparar-se pela parte que era homem, para o que ia enfrentar e para o que ia levar a mensagem ao mundo, né? E também para mostrar aos futuros cristãos o exemplo que tinha que ser seguido. Então, por isso Jesus jejuou, né? A maneira correta de jejum. Em Isaías 58, do versículo 4 a 7, fala: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu o cubras, e não te contendas daquele que é da tua carne? Da tua carne? Uma pergunta, né? Então, aqui Deus está falando assim: é com contendas que tu deves jejuar, é para se cobrir de pano de saco, como faziam os judeus, né? E passar cinza, né, na testa. E é para isso, isso seria um dia aprazível de jejum, Senhor? Não. Primeiro porque lá na frente, em Mateus
no capítulo 6, do verso 16 a 18, Jesus vai dizer como devemos jejuar. Quando jejuares, não mostrem uma aparência triste, como fazem os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ele está falando do povo que jejuava muitas vezes os fariseus para cumprir protocolo. Não é esse o jejum. E para demonstrar que eram tão santos num templo para o povo. Não é esse jejum que Deus espera de mim e de você. Ele nem quer que você fale para ninguém que está jejuando, só se for de extrema necessidade. Ele quer que você fique em silêncio. É uma coisa tua e dele, ponto. É conexão com o Pai, ponto. Ninguém precisa estar sabendo. Você quer o quê? Aparecer, dizer que é santo, ter que dizer que está jejuando para dizer que é santo? Não, Deus não quer isso não. Deus quer que tu estejas com uma boa aparência. Olha só, lava teu rosto, ele vai dizer. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Assim como a oração, porque são as duas coisas juntas, oração e jejum. Um complementa o outro, não é? Então, é em secreto, é sorrindo. Não tô... e sim, outra coisa, deixa eu dizer. O que você jejuar, se for parcial, se for total, ou se for se abster de alguns alimentos, pode se preparar para sempre ter alguém para te oferecer alguma coisa. Mas você vai dizer, não, estou sem fome, não precisa mentir. Você diz, agradeço, obrigada. Porque se eu mentir, eu já estou saindo da consagração, né? Não estou afim, não quero, obrigada. Não, agora eu tô bem. Não, deixa para a próxima, né? Não precisa ninguém saber. Não precisa e não deve ninguém saber. Caso seja uma insistência muito grande, aí você chama alguém no canto e diz, estou jejuando. Aí a pessoa, desculpa, né? Geralmente é uma pessoa que faz assim, mas sempre tem sem noção. Então melhor evitar e não dizer que está jejuando. Entre você e Deus, é no secreto. Sempre as melhores coisas, as melhores recompensas, as melhores vitórias serão choradas, serão solicitadas, serão pedidas, serão feitas no secreto. E Ele recompensará. Amém? Então, que tipos de propósitos deve ter o jejum, né? Primeiro, o principal propósito, né? O principal aspecto que norteia a prática do jejum deve se resumir em buscar Deus. Deus, hoje eu estou precisando. Deus, eu estou sentindo que por algo eu estou esfriando. Ou então, Deus, eu preciso porque eu preciso dessa rotina. E precisamos dessa rotina constantemente. Assim como a oração. Pelo menos uma vez por semana precisamos jejuar. Para nos mantermos firmes. E livrar-nos dos dardos malignos. Dos dardos do maligno. Então, nosso coração ele deve estar centrado em sua vontade, né? Como em Zacarias 7:5, Deus pergunta ao povo, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Uma atividade religiosa não é necessariamente dirigida a Deus. Devemos refletir sobre a motivação do jejum e entender que o foco deve ser por mais dele, por menos de mim. Então, por isso, pelo esvaziar de mim, para que ele me preencha, né? Esse é o jejum.
O jejum, os propósitos secundários do jejum. Por consagração, período de consagração para afastar-se de um pecado não cometido. Passei por uma tentação, Deus me livrou. Caramba, se isso era uma tentação, vinha me pegar, então é melhor eu jejuar, porque aí eu já fico mais forte espiritualmente e já me livro com mais facilidade das tentações, das armadilhas que o inimigo vai colocar na minha vida. Arrependimento, para afastar-se do pecado já cometido. Todos nós pecamos, queridos, só que quando nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, nós temos o arrependimento imediato. E por termos o Espírito Santo morando dentro de nós não conseguimos pecar com a facilidade que o ímpio peca. Porque no ímpio não está morando o Espírito Santo. O que é que está habitando no corpo, no templo do ímpio? Os demônios, né? Os prazeres da carne. Mas quando eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, então eu posso pecar, mas me arrependo imediatamente. E o Espírito Santo dentro de mim me faz reduzir muitíssimo o meu pecado. Mas quando eu falhar, eu jejum. Pai, eu vou dedicar esse jejum porque eu pequei. Então, assim como para evitar uma tentação, para também não cair em outra tentação, em outro pecado, em outra falha. Porque nós estamos aqui como espelho de Cristo e precisamos estar em constante vigilância em relação a nós mesmos, a nossa fala, nossas ações, ao nosso caminhar, o que eu faço. Nós somos vigiados constantemente pelo mundo, mas não esperando, torcendo para sermos abençoados. A minoria espera, a maioria torcendo para ver tua queda. Então você precisa mostrar ao mundo o Cristo que habita em ti, o Cristo que te dá este brilho, o Cristo que transformou a tua vida de trevas em luz. É para isso também. Aflições, reconhecimento de uma insuficiência humana, uma clara expressão de fé e confiança em Deus. Algo que eu estou passando, que eu preciso de Deus, eu só não consigo resolver. Jejum, oração e jejum, oração sempre, jejum, pelo menos uma vez por semana. E aí você, com o hábito, você vai aumentando. Eu tiro uma refeição, depois eu tiro duas, depois eu consigo jejuar um dia, depois eu consigo jejuar 2 dias, depois eu consigo jejuar tantos dias, ou eu me abstenho de certos alimentos. Jejum. Buscando proteção. Clamar por proteção em situações que estão fora do nosso controle. É o que eu falei, né? Em situações de enfermidade, por mim, por minha vida, pela vida da minha família, pela vida de um amigo, pela vida do pastor, pela vida da igreja. Somos igreja e o templo é igreja. E quando essa igreja que está em mim se junta no templo, aí forma a noiva de Cristo. Jejum pela igreja, jejum pelo trabalho, jejum pela uma enfermidade que está em mim, jejum pela enfermidade que está no meu familiar, jejum pela enfermidade que está no irmão da igreja. Por que não? Nós somos uma família, vamos morar no mesmo céu, então temos que ter amor ao próximo. Sim, eu tenho que amar o meu inimigo. Eu não preciso, e o meu inimigo, ele não é meu inimigo porque eu fiz algo para ele, é porque ele vê em mim um confronto da vida totalmente contrária que ele vive. E às vezes a pessoa vira seu inimigo. Você tem inimigos porque o demônio usa pessoas que estão no pecado
que não suportam ver a luz de Cristo em ti. E inveja. Inveja por diversos motivos. Inveja simplesmente por ter Cristo, por ter paz de espírito, ou por ter algo que Cristo te proporcionou, ou ter um dom, por ter um chamado. Não sei. Jejum por enfermidades. Porque não está só nas minhas, na minha autossuficiência. Está na dependência de Cristo. Nossa saúde, tudo está na dependência de Cristo, na verdade. Situações de batalha espiritual. O jejum nos ajuda a discernir de modo intenso e profundo a autoridade que recebemos de Deus, bem como nos auxilia a ter a sensibilidade e a sabedoria para usar essa autoridade nos momentos de batalha espiritual. Jejum, principalmente quem trabalha com batalha espiritual. Jejum para estar preparado a todo o tempo. Porque quem trabalha em batalha espiritual está constantemente passando por situações de sobrenatural no mundo espiritual, de pessoas endemoniarem. Então eu tenho que estar firmado na rocha para eu ter autoridade em Cristo para repreender e tirar aquele demônio. Ou por batalhas dentro da família, alguém se volta contra você. Eu tenho que estar firmado na rocha para ter autoridade e para Deus me dar vitória naquela situação e tantas outras no trabalho também, batalhas espirituais no trabalho, né? Porque o inimigo toda hora está pronto para matar, né? Para roubar, para tirar a nossa paz, nos destruir. Preparar-se para o ministério. Eu estou começando algo que Deus colocou na minha vida. Falou a mim, me mostrou através de profecia, de sonhos, revelações, visões. Se a Bíblia é um louvor, através de outra pessoa que entregou uma palavra, você vai iniciar um projeto, um ministério de evangelismo, um ministério não sei, de pregar, itinerante, qualquer ministério espiritual. Então precisa estar preparado, então precisa de jejum. Porque ali Deus vai abrir o teu olhar espiritual e vai te ajudar a preparar, vai preparar mais para aquilo que Ele colocou na tua vida. E que tu não podes soltar a mão no arado, não. Tem que abraçar, mas tem que ter autoridade, estar preparado para isso. Adorar a Deus, por que não? Hoje o meu propósito de jejum, Pai, é porque eu vou tirar este dia sem me alimentar. Porque eu vou passar o dia me consagrando e te adorando. Porque eu nem preciso, Senhor, de uma situação em X. Eu tô tirando esse dia para fazer jejum por tu me salvaste. Porque tu me tiraste do lamaçal do pecado. Então hoje eu vou entregar este dia para ti. O jejum ele não deve ser aplicado apenas quando almejamos ou precisamos de algo. Como eu falei, não é uma moeda de troca. Entendam. Jesus tem prazer em nos abençoar, mas não faça chantagem com Deus. Chantagem ele não admite. Eu vou jejuar até tu me dar isso. Não, eu vou jejuar por um período tal e entregue nas tuas mãos, Senhor. Aí depois eu volto, jejuo novamente. Ou então tiro esse tempo assim. Mas né, o tempo de Deus é diferente da gente. Ele te prometeu, Ele vai te dar. Mas não é no Cronos, é no Kairos, é no tempo de Deus. O tempo de Deus ele é um tempo que não é um tempo cronológico. Então você pode receber amanhã, você pode receber semana que vem, como você pode receber daqui a 10 anos. Depende de Deus, da sua obediência também. Do quanto você está se dando, do quanto você está obedecendo ao que Ele tem mandado, o quanto tu estás sendo imitador dele.
Isso faz apressar muito a promessa ser cumprida, viu? Porque é imprescindível para Cristo obediência. Obediência no andar, obediência no falar, obediência no agir, obediência em fazer a obra, obediência em mostrar e falar de Cristo ao outro, obediência em tudo, obediência em sabedoria, em ser sábia, seja sábia. Obediência em calar a boca quando a gente quer falar e dizer umas coisas, umas verdades às pessoas que merecem, mas não é hora, Deus manda cale. Obediência até em deixar de orar por certas pessoas. Você sabia que às vezes Deus manda você deixar de orar por algumas pessoas? Porque você já orou tanto e as pessoas precisam abrir o coração. Já falou tanto de Cristo e as pessoas não dão ouvido. Até dão, mas depois deixam para lá. Então Deus diz, ó, para, não ora mais por fulano. Agora deixa comigo. Não queira passar pelo tratar de Deus, que não é fácil. Então, devemos crescer nessa prática, aprender a jejuar, não só em horas de aflição, mas simplesmente porque queremos mais de Deus. Gente, é tão lindo quando a gente obedece, quando a gente passa a fazer esses jejuns, porque quando a gente precisa tudo levar a sério, em Deus, né? Tudo nós precisamos jejuar, ou levar a sério. E quando a gente jejua e começa uma prática, principalmente no início, e a gente deu a hora, pronto, parei, eu entrego o jejum. Aquele momento é tão sublime, é tão único, é tão espiritual, que a gente come achando que está pecando ainda. Será que, meu Deus, será que posso comer? Entendeu? Que a tua obediência tem que chegar nesse ponto. A minha obediência tem que chegar nesse ponto. Da gente se incomodar com tudo, até com a hora de terminar o jejum, para não desagradar, não magoar o Espírito Santo. Está em ti, está em mim. E se não está em ti, está na hora de você querer conhecer esse Cristo. Está na hora. E essas horas estão andando muito rápido. Cronologicamente também. Todos têm percebido isso, eu tenho certeza. Os tempos estão passando rapidíssimos. E queridos, leia a palavra e tu vai entender o quanto isso é bíblico. Como é que eu vou jejuar? Primeiro, ter o propósito ou motivo. Já citei. Planejar o tempo que vai jejuar, a forma e o que vai se abster. Temos 3 tipos de jejum. O jejum total é aquele que eu não me alimento e aquele que eu não bebo água, nem nenhum líquido. O jejum parcial é aquele que eu tiro o alimento, mas eu posso tomar líquidos ou só água. E o jejum de abstinência de alguns alimentos. Alimentos, não qualquer alimento, alimentos que você goste muito. Tipo, eu já fiz jejum de café. Eita, queridos, foi difícil. Porque eu amo café. Eu amo. E até pela minha profissão, enfermeira. Dei muito plantão noturno. Agora eu não estou mais em plantão noturno, só diurno, mas continuo no café. Trabalho no posto de saúde, café. Tudo é café, tudo é motivo para café. Na área de saúde, tudo é motivo para café. Até para não... Porque é a maneira de nos manter alerta. Porque nós estamos trabalhando com vida e precisamos estar sempre alerta. E cansa, é cansativo, é desgastante, mentalmente, fisicamente. As pessoas nem sempre veem com o coração quebrantado. Muitas vezes elas estão com a dor e precisam de alguém, principalmente quando está no hospital. Elas estão com um paciente, um parente muito doente e
elas querem desabafar, é uma situação que ela não aguenta mais. E muitas vezes vai ser a equipe de saúde que vai ter que escutar ou aguentar o desabafo, né? A raiva que ela queria descontar em alguém pela situação que está passando, o próprio paciente, né? Tem isso também. Então eu tomo muito café e foi bem difícil. E outro que eu fiz, que meu Deus, eu não sei se eu conseguiria, mas eu tenho até vontade, pode ser que até que eu tente esse ano, viu? Foi de não jejuar, não comer doces no período de dezembro. Eu passei um dezembro inteiro sem comer doce. Tem noção do que é passar dezembro, o mês das maiores comilanças, que todo canto tem uma festa, tem uma confraternização, tem trocas de amigo secreto, amigo doce. Meu Deus do céu, tem as ceias. Eu passei um mês sem comer doce. E esse outro foi um mês sem tomar café. Não foi fácil. No início dos dias, não foi fácil. Eu pensei que eu ia surtar. Mas quando você firma, você consegue. Então vamos lá. Vamos primeiro falar do jejum parcial. Vamos aqui. O jejum de Esther. No capítulo 4, no verso 16, que vai até, deixa eu ver, o 14. Esther era uma rainha. É uma história sabe, história de conto de fadas, de princesa, que a gente vê muito em filme. A história de Esther foi essa. A órfã que se tornou uma rainha, e uma rainha sábia. E o rei não tinha Deus como Deus. Tinha outros deuses, viu? Mas uma mulher sábia é uma mulher sábia. Mas mesmo assim, foi um jejum que precisava, que foi uma situação que uma pessoa lá do braço direito do rei queria, por vingança, destruir o povo de Israel. O rei não sabia que Esther era judia, porque o primo ou o tio, né? Porque Mardoqueu ou Mordecai, né? Depende da Bíblia que você lê, vai ter a forma diferente de falar. Ele foi quem criou Esther, né? E quando ela casou-se com o rei Assuero, é uma história belíssima e eu não vou contar, você vai ler, que é bem pouquinho, viu? Olha, gente, isso você lê em meia hora, porque é muito pouco. Num instante você lê a história de Esther. Então, eu não vou contar não. Vou só dizer o porquê que Esther fez o jejum. Então, aconteceu uma situação que uma pessoa fez a cabeça do rei para, num dia tal, data tal, destruir, podia mandar matar os judeus. E o tio de Esther, né, o Mardoqueu, chegou para ela e disse, vamos ver o versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, isso foi ela já conversando. Deixa eu voltar um pouquinho. Não, vamos começar do versículo 1 até o 14, para vocês entenderem o contexto, né? A consternação e a tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes. Os judeus tinham era da cultura dele. Quando alguém morria ou eles se indignavam com algo, eles rasgavam suas vestes, né? E vestiu-se de pano de saco com cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor.
chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, porque já sabiam, né, que já havia essa ordem de mandar matar os judeus, e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. Fez chegar até a rainha isso, né? Mardoqueu. Voltamos, pausou. E mandou-lhe vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o cilício, porém ele não aceitou. Então Ester chamou a Hataque, um dos seus eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo o ataque a Mardoqueu à praça da cidade que está diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para a mostrar a Ester e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Mardoqueu e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Hataque e mandou-lhe dizer... Ai, Jesus, está pausando minha internet está um pouco estável. Então ela mandou que o eunuco fosse até Mardoqueu e dissesse: eu não posso me apresentar ao rei sem que ele me chame, né? Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior e sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cedro do ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar no rei. Então ela mandou dizer pelo eunuco que, olha, diga ao meu tio que eu não posso ir a dizer ao rei, dizer que eu sou judia assim, sem que ele me chame, porque senão ele manda me matar. Tinha que ter, o rei é que tinha que mandar chamar. Já fazia 30 dias que o rei não mandava chamar Ester. Tinha outras esposas, mas ele amava mais a Ester. Então, e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei. Ele estava dizendo: olha, tu não pensa que porque tu é rainha, é a esposa do rei, que tu vai escapar, não. De algum jeito vão descobrir que você é judia, viu, Ester? Mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. O livro de Ester é um livro que não se fala a palavra Deus, Senhor, mas implicitamente ele é citado. Quando Mardoqueu diz, doutra parte, esse livramento para os judeus virá, ele estava de Deus vai mandar o livramento para a gente, se tu não fizeres nada. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Perdão, o jejum de Ester foi total, né? Por 3 dias. Nem de dia, nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço.
ela disse: vai, diz a meu tio, manda todo o povo jejuar por 3 dias, sem comer e sem beber, 3 dias. E eu aqui, com minhas moças, que em outras Bíblias pode ser, eu e minhas servas, também faremos. Ela também botou todo mundo que era servo dela para jejuar. Sendo judeu ou não, vai jejuar todo mundo. 3 dias e 3 noites. Era um preparo, porque ela ia entrar numa batalha e ela precisava, estava em aflição, precisava que Deus a revestisse e também que Deus viesse a dar discernimento para que ela fosse falar com o rei em prol do povo judeu. Então, eles, lógico que tiveram resultado positivo, vitória, né? Deus recebeu o jejum de Esther. Então, o jejum que Esther fez foi um jejum total, sem comida, sem bebida. É um jejum que nós, seres humanos, acho que aguentaria 3 dias, 4 dias, né? Sem beber. Então, isso é um jejum para quando você já estiver mais além, quando isso já for uma boa prática na sua vida, aí você vai conseguir. Temos um jejum de abstinência na Bíblia. Vamos ver aqui. De quem? De Daniel, né? Daniel vai jejuar em abstinência e abster-se de alguns alimentos em duas partes, em 2 episódios. O primeiro é em Daniel 1, de 1 a 15. Então, vou ler até o versículo 15. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, o Deus de Nabucodonosor, né? E disse o rei a Apenaz, que era o chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e de linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito nenhum, formosos de aparência, bonitos, instruídos, né, sábios, letrados, em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles estavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os amigos. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs-se o nome de Beltesazar, Ananias o nome de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. Primeira coisa, Babilônia tomou os judeus como escravos, colocou na terra deles, mandou separar aqueles que eram os nobres, os mais letrados, os mais bonitos, para morar na casa do rei, né, para ser seus servos em alguma coisa, né, em algum cargo, e mudou o nome. O que é que ele queria? Ele queria tirar a identidade de filho, de povo de Deus, daquelas pessoas. Ora, cadê? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei,
que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas como os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Daniel tinha, em média, uns 16 anos, junto com os amigos, quando entraram na Babilônia. Mas ele tinha sabedoria. Apesar de jovem, ele era firme na presença do Senhor. Então, ele viu aquele manjar, mas o Deus de Nabucodonosor era outro Deus, eram outros deuses. Então, tudo o que eles comiam e bebiam era consagrado a deuses, outros deuses. Então, Deus deu sabedoria e misericórdia. Misericórdia para Daniel falar o rei do... Perdão, agora fugiu a palavra. Ao chefe dos eunucos, e ele escutasse e atendesse, e deu sabedoria para que ele não comesse aquela comida, para não se contaminar com comidas que eram quando começa assim, que eram oferecidas aos outros deuses. Saiu. E assim ele disse: mas assim, se eu fizer isso, o rei vai mandar me matar, porque vocês vão ficar fracos e os outros jovens que vão comer do maná vão ficar fortes. E se vocês morrerem ou ficarem fracos ou doentes, o rei vai mandar me matar, com certeza. Então Daniel fez assim: vamos fazer assim, vamos fazer um teste. A gente fica 10 dias comendo só legumes e água, e os outros jovens podem comer do manjar. Aí eu te garanto que nós não vamos ficar fracos. E após 10 dias eles estavam mais fortes do que os outros jovens. Por quê? Porque eles estavam em jejum de legumes e de água. Daniel não gostava de carne, não gostava de todos os manjares, de pão, de frutas. Lógico que eu gostava. Mas ele se absteve. Por quê? Porque ele não queria se contaminar com aquela comida oferecida a deuses, né? E também porque ele queria se preparar para o que Deus tinha para ele naquele local. Porque no meio das provações, Deus sempre tem um propósito para você e para mim. E assim ele fez. Também em Daniel 10 e o versículo 2 e 3 foi outra situação que Daniel jejuou também parcialmente. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprissem as 3 semanas. É o famoso jejum de Daniel de 21 dias, foi desse aqui, né? Essas semanas ele tirou todo o manjar agradável, todas as comidas que ele gostava, né? Então ele ficou nos legumes
e na água novamente. Jejum parcial. Você vai tirar alimentos que você gosta muito por tantos dias. Um mês, 21 dias. Se faz muito jejum de 21 dias de Daniel. Tira-se e fica em legumes e frutas. Precisa de uma preparação também. Mas vale a pena. E temos o jejum total. E de quem poderia vir esse jejum total? Veio de Esther, mas por 3 dias. Mas por 40 dias. Não, na verdade, de Jesus não foi o jejum total, perdão, eu me atrapalhei. Foi de Esther, 3 dias, né? Menos, porque um ser humano não aguentaria muito. Jesus fez de 40 dias, mas porque a gente tem uma noção de que não foi um jejum total. Primeiro, Jesus era Deus, mas ele era 100% homem também. Então ele tinha sede e tinha fome. Então, como foi que aconteceu isso? Primeiro, Jesus apareceu aos 30 anos para iniciar o seu ministério. Foi até o Jordão ali encontrar o seu primo e seu amigo, aquele que veio antes preparar o caminho, né? Aquele que clamava no deserto a João Batista, e João Batista batizava os judeus que queriam, né? E pregava o evangelho para anunciar o Messias que ia vir. Então veio Jesus da Galileia ter com João Batista junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Então, Jesus completou os 30 anos. Vou iniciar o meu ministério. Foi até o Jordão para ser batizado. Ele cumpriu todo o protocolo. Ele estava ali ensinando. Ele estava em preparação espiritual, porque ele era homem. Ele precisava. O batismo é uma forma de dizer que está assumindo um compromisso verdadeiro com Cristo, com suas coisas. Então ele era homem, ele estava ali para cumprir o compromisso ali. Ele foi se batizar e João Batista não queria batizar ele e disse: eu que me careço do teu batismo, tu bem queres que eu te batize assim? Por hora faz assim, porque ele queria dizer: vamos cumprir tudo de acordo com o que eu preciso ensinar. Eu estou começando, meu ministério está começando hoje, já tenho que começar da maneira correta. Então, João batizou. E quando João batizou nas águas, o Espírito de Deus apareceu como pomba. Então, isso quis dizer que na mesma hora ele recebeu também o Espírito Santo. Assim como em Atos 2, os discípulos e todos os outros seguidores de Cristo receberam o Espírito Santo, né? E logo em seguida ele foi para o deserto, cumprir 40 dias e 40 noites de jejum. Mas aqui na Bíblia fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus permitiu que Jesus fosse tentado. Ele não estava como homem também? Então ele precisava passar por tudo que nós passamos, pelas tentações. Mas ele não pecou. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Não fala teve fome e sede. Não diz jejuou de comida e bebida, como fala Esther. Não. Então, subentende-se que como ele estava como homem também, não tinha como ele jejuar de alimentos e de líquidos, senão ele não ia aguentar 40 dias. Então, subentende-se que ele bebeu água naquele período.
E chegando-se a ele, o tentador, o diabo, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha só como o diabo é sujo. E a pessoa com fome, o outro mandar para provar. Se tu é filho de Deus, por que tu não manda esses pedras aqui se transformar em pão? Teu pai faria na hora. Olha só, a pessoa jejuando muitos dias sem comer. Mas Deus, preparado, vigilante, porque estava em consagração, fica vigilante em relação ao mundo espiritual, diz. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo não se conteve. O transportou à cidade santa, o levou ele a Jerusalém. E colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, mandando Jesus se suicidar. O diabo age assim. Vemos tantos suicídios, né? Sabemos que o diabo trabalha na mente. Não que ele leia a mente, mas ele fala e vai para ficar entrando na nossa mente, né? Vozes estranhas. E aos seus anjos dará ordem a teu respeito, teu pai, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha mesmo o atrevimento do diabo. Diz: olha, tá vendo isso tudo aqui? Tá vendo os templos? Tá vendo os reinos aqui? Os reinos que adoram outros deuses? Vai ser tudo teu. Se tu se prostrar, fica do joelho, agora a mim me adora. Minha gente, pelo amor de Deus, é brincadeira? Mas isso acontece com a gente todos os dias. Todos os dias ele se levanta para nos matar, roubar e destruir. Mas Jesus estava tomado pela consagração. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, nem a um Deus, nenhum da terra, nenhum Deus feito por homem, nem a um Deus servirás, mas só ao único Deus. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Então anjos, depois dos 40 dias completos, alimentaram a Jesus. Então Jesus fez um jejum parcial de água, claro. Não é um jejum que todo mundo consegue, não. 40 dias só bebendo água, aí é que tem que estar preparado mesmo. É possível? Águas, líquidos, é possível. Mas tem que começar de pouco tempo. E aí o hábito vai te aperfeiçoar. Porque Jesus quer que tu o conheças e vai fazer de tudo, de maneira que te prepare, de maneira que te inquiete para jejuar e para orar. Então, queridos, eu deixo essa palavra aqui para vocês. Quando Jesus estava com os discípulos, os religiosos chegaram perto dele e disse: todo mundo aqui jejuma, mas seus discípulos não jejuam. Por quê? Porque eles são melhores que os outros, Essa é minha linguagem, viu? E ele disse: ninguém jejua na festa enquanto o noivo está com ele na festa. Mas quando o noivo partir, sair, aí sim, eles vão jejuar. Eles estavam com Jesus, eles caminhavam com o próprio Cristo. Não havia essa necessidade.
Mas eles sabiam, eles já tinham visto, já sabiam que Jesus tinha jejuado. Então, era uma prática dos judeus. Então, eles sabiam que precisavam, pelos propósitos corretos, jejuar. E após a partida de Cristo, voltar aos céus em poder e grande glória, então eles puseram em prática. Mas naquele momento, eles estavam dizendo aos religiosos: o noivo está aqui, não há necessidade de eles não jejuar para mim, se eu estou aqui com eles, ensinando tudo eles como passo a passo. Mas o noivo subiu e ele voltará e está próximo dele voltar para buscar a sua igreja. Então, vá preparando-se e vá firme nas disciplinas espirituais: oração, jejum. Amém, queridos? Que possa ter entrado um pouco de entendimento, que possa ter mostrado a vocês a importância do jejum. Precisamos jejuar, somos dependentes de Cristo. E Ele nos dá todas as armas, Ele nos dá todas as estratégias para que possamos chegar cada vez mais a Ele. Então jejuem, comecem de pouco, comecem da maneira, usem um dos 3 tipos de jejum, mas jejuem. Nós precisamos estar sempre jejuando e orando constantemente para estarmos firmados e com todas as armaduras de Efésios 6. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, quero te agradecer, Pai, por essa live. Ó Senhor, recebe a minha palavra, porque foi o Espírito Santo através de mim falando. Ó Senhor, que pessoas que estão me assistindo e que irão me assistir recebam, pessoas que precisavam escutar, entender o que é o jejum e começarem a praticar, Pai. Escutem essa palavra, Pai, para que tenham prazer em conhecer mais e serem mais mergulhados na Tua presença. Ó Pai, te agradeço pelo momento que Tu me dás, por todas as oportunidades de falar de Ti, Pai, porque há almas que estão clamando, Pai, para que alguém fale de Ti para elas, para ouvir a Tua voz. Te agradeço por ser este instrumento nas Tuas mãos. Amém. Querido, semana que vem falaremos sobre outra disciplina espiritual. Meditação na palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus, o próprio Deus diz que o meu povo padece por falta de conhecimento e conhecimento da minha palavra, porque não lê. Então, eles são enganados, falsos profetas, heresias. Então, falaremos da palavra de Deus como outra disciplina espiritual, o evangelho, a leitura, o conhecimento, o alimento. Também a palavra como alimento para nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa Páscoa. Que possam meditar no real significado do que é a Páscoa, tá? A Páscoa não é chocolate, nunca foi. Tem nada a ver com coelho, e coelho nem bota ovo. É tão sem sentido as coisas do mundo, né? É sobre Cristo, é sobre o que Ele fez por mim e o que Ele fez por ti. Meditem, queridos, e glorifiquem, porque Deus morreu, mas ressuscitou, venceu a morte e trouxe salvação para nós. Só basta que nós levantemos a mão e diga: sim, Pai, eu quero esse amor, eu quero esse brilho, eu quero viver como ti, eu quero ser o teu seguidor, eu quero, Senhor, pegar a minha cruz e seguir, porque há uma glória e há um propósito e há uma coroa esperando por mim e por ti, mas não a de espinho. É a coroa que Ele vai te dar como um prêmio de você conseguiu, você venceu o mundo, você foi fiel a mim. Então Deus abençoe cada um. Tchau, tchau.